Olá, amigos, bom dia a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora sempre. Conforme dito, hoje nós vamos refletir sobre esse tema de grande importância para todos nós, porque muitas vezes nós também nos fizemos esse questionamento: qual o destino da criança depois da morte? E somente para aqueles que passaram por esta experiência sabe a dor que é vivenciá-la, porque ainda não estamos, do ponto de vista moral e espiritual, em condições para compreendermos essa realidade. Para muitos é uma injustiça de Deus, porque nos falta a percepção, o entendimento da vontade de Deus para com todos os seus filhos. Talvez por ser também uma realidade comum à época, considerando que nos nossos dias isso acontece diuturnamente, é que Kardec, ao editar o Livro dos Espíritos, ele fez questão de colocar também, quando da temática pluralidade das existências, qual seria essa destinação dessas crianças que desencarnaram em eternidade. Porque é um sonho, é um desejo, é uma expectativa e uma preparação para muitos casais a vinda de um filho. Muitos concebem mesmo antes do próprio casamento. Criamos no nosso imaginário essa ideia de que um dia nós teremos os nossos filhos, dentro da ideia também da perpetuidade das gerações. Nós temos esse desejo dessa continuidade que se dá através dos nossos filhos. E nos preparamos para tal. E quando o fato se dá, é de grande felicidade, de grande alegria para todo o casal, assim como também para toda a família. Mas a gente não sabe muitas vezes quem é esse espírito com o qual nós estamos hoje como sendo tutores, responsáveis pelo seu desenvolvimento intelecto e moral. E lá para as tantas, em um determinado momento da experiência, ele retorna de forma precipitada. Isso quando nós lançamos esse olhar tão somente para essa perspectiva material, imediata, que é da vida corporal. Mas quando nós estendemos a nossa visão e a nossa percepção para além da matéria, nós descobrimos que por trás dessa fragilidade, dessa inocência, dessa necessidade de cuidado, de atenção, existe ali um espírito que traz consigo as suas experiências transatas, que trazem os seus comprometimentos com a lei, e conforme sabemos, ninguém sairá daqui sem que pague o último sentido, sem que se harmonize com a própria lei. E como nos falta o entendimento espiritual, entramos no sentimento da dor e da revolta, da não aceitação. Daí porque também os espíritos, quando da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, que seria na verdade a extensão da terceira parte do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai trabalhar as leis morais, e dentre elas a lei de conservação, a lei de destruição, tal qual a lei de reprodução, porque são leis da natureza que regem a harmonia e o equilíbrio do universo, e nas quais todos estamos inseridos. Nós vamos entender que somente a partir desta compreensão para além do aqui e do agora é que dá para nós sermos o que Jesus propôs à época, quando esteve conosco. E dentre as bem-aventuranças apresentadas, ele diz que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando ele vai tratar das perdas de pessoas amadas, porque também não sabemos lidar com essa realidade.
mesmo compreendendo que esta é a nossa destinação, o retorno à pátria espiritual, porque de lá saímos e para lá retornaremos. Mas não sabemos muitas vezes em que condições, em que situação, e não nos preparamos para esta realidade, que todos sabemos que um dia acontecerá. Mesmo quando a pessoa querida e amada está em uma condição de dor, de sofrimento, de doença, mas quando surge um fato de uma forma abrupta, inesperada, a dor parece que se multiplica ainda mais. Então Jesus vai nos propor que nós seríamos felizes, bem-aventurados, quando nós compreendêssemos o motivo da dor, do sofrimento. Mas não como uma postura de uma resignação passiva, de uma aceitação mórbida, de um aceitar por aceitar, mas sim a resignação ativa, que compreende a razão do porquê pela qual passo pela dor, que é uma vontade de Deus, de acordo com as suas leis e nas quais nós estamos inseridos nela. E quando assim acontece, esta dor superlata, ela passa a ser algo mais compreensível, mais aceito. Conseguimos lidar melhor com a experiência. Mas quando isso acontece com aqueles que são crianças, os nossos filhos, que estão iniciando o seu processo de encaminhamento na vida, que estão projetando-se para o futuro, que tem toda a possibilidade de desenvolvimento e de realização, e eis que de repente o fato acontece. E as estatísticas no nosso país, no nosso planeta ainda de um mundo de provas e expiações, cada vez mais eleva-se. Porque quantos são aqueles espíritos que nesta fase da vida estão retornando à pátria espiritual? E nenhuma dessas experiências é sem uma razão, sem um motivo. Daí a necessidade de compreendermos na visão do espírito imortal. Porque ali não é apenas um corpo, ali é um espírito que traz consigo a sua história espiritual. E que nesta encarnação, por uma necessidade de aprendizado, de libertação para com a lei, frente aos erros, aos equívocos cometidos, nós passamos a compreender e aceitar a experiência, a nos resignarmos e aceitarmos como sendo justiça divina, porque eles também são filhos de Deus, e não poderia ter esta destinação se não fosse uma necessidade do Espírito. Porque como é que pode Deus, em sendo justo, em sendo misericordioso e bom, permitir que o filho do meu vizinho nasça, cresça, se desenvolva em todas as condições possíveis, favoráveis, enquanto que o meu, igualmente desejado, esperado, pensado e concebido, amado, de uma hora para outra, ele me tira. Pessoas que passam a existência toda em um estado de sofrimento, de inquietação, pelo fato de ter perdido aquele ente querido. E então vem a doutrina espírita para nos aclarar esta realidade, o porquê, o para quê da experiência e abrandar as nossas aflições. Aquietar o nosso coração para que a gente possa prosseguir de cabeça erguida e confiante em Deus. Porque a nossa fé e a nossa confiança em Deus se fortalece quando nós damos o testemunho
de fé e de vontade de Deus. Então nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 4, quando ele vai tratar da pluralidade das existências, considerando que esta não é a primeira nem a única, e que outras teremos tanto quanto necessárias para o nosso despertar da consciência. Ele então se apropria de um dos subtópicos para tratar de qual é mesmo a destinação das crianças depois da morte. Porque também muitos se questionam, se interrogam: para onde eles vão? Como elas estarão do outro lado da vida? E antes de vermos propriamente as questões que Kardec traz, iniciando pela de número 197 até a 199, eu escolhi antes duas para nós compreendermos um pouco mais essa questão. A de 149, quando Kardec, no capítulo 3, vai tratar sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual, mais especificamente a morte, ele questiona em que se torna a alma no instante da morte, até para que nós possamos compreender a sua destinação. O que acontece com o espírito encarnado até aquele momento depois da morte? E os espíritos assim dizem: volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. E essa compreensão é importante para a consolação, para a aceitação. É entender que a criança, aquele espírito, está retornando à pátria espiritual, de onde saiu, para onde retornará. Destino esse que todos nós faremos um dia, independentemente da experiência no corpo ou do tempo dela, das nossas conquistas, dos nossos equívocos. Porque desde quando o homem começou a caminhar na terra, essa tem sido a sua destinação. Por mais tempo que ele permaneça no corpo, dia virá em que retornará. Quanto a isso, é pacífico, é tranquilo. O que nós devemos nos preocupar, sim, é que nesse período, nessa trajetória entre o nascimento e a morte, o que nós estamos levando de volta? Quais são as nossas conquistas? Quais os investimentos que eu tenho feito para que, quando desta realidade, eu chegue ao mundo espiritual em uma condição de paz, de harmonia, de equilíbrio, de consciência, de espírito. E o surgimento da doutrina espírita também tem esse mote, de fazer com que nós compreendamos, entendamos a nossa realidade de espíritos imortais. Porque, conforme sabemos, não somos só corpo, matéria. É preciso entender que, para além da criança, existe ali o espírito, que está vivendo as suas experiências necessárias à sua libertação espiritual. E é de número 166, quando Kardec, ao tratar da pluralidade das existências, vai questionar também no que se relaciona à reencarnação. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Que é um outro questionamento que muitas vezes nos fazemos. Aquele espírito que retornou à pátria espiritual, que não conseguiu atingir essa perfeição, como ele acaba de depurar-se? Compreendendo que essa é a meta de todo espírito criado por Deus.
Os espíritos assim disseram a Kardec, suportando a prova de uma nova existência. A consolação igualmente aí se encontra por percebermos que não é o fim, é apenas um ponto de segmento, que nós poderemos nos reencontrar, seja do outro lado da vida, enquanto espírito, seja quando desse retorno, no mesmo agrupamento familiar, porque para a maioria de nós, nos constituímos espíritos familiares, conhecidos, cujas experiências já tivemos inúmeras vezes, igualmente não será a última, porque nós estamos alicerçando o sentimento de amor uns com os outros. Estamos fazendo essa construção através das sucessivas reencarnações, considerando que, para a maioria de nós, ainda nessa faixa etária espiritual, de provas, de expiações, de imperfeitos, o nosso foco, as nossas intenções, as nossas buscas, tem sido muito mais para a matéria do que para o espírito, para a horizontalidade da vida, o imediatismo das conquistas primárias, do que para a nossa verticalização, para a nossa espiritualização. E na medida que assim fazemos, vamos favorecendo igualmente que o planeta se modifique, se espiritualize, melhore a sua vibração. Suportar uma nova reencarnação significa voltar ao palco da vida para se reencontrar consigo mesmo e com seus que deixara na encarnação anterior. Porque o meu filho de hoje pode ter sido o meu bisavô, pode ter sido o meu avô, pode ter sido alguém desse ramo familiar e que hoje retorna, e que dentro do consentimento do trio, pais e filho, ele retornou para dar prosseguimento às suas experiências. Então, isso traz a consolação, isso traz a esperança e a certeza de que a morte não é o fim de tudo, é uma continuidade, porque para nascer é preciso morrer, porque fomos criados com essa destinação, sermos todos felizes, compreendermos na sua magnitude as leis de Deus, e em uma única encarnação isso não é possível. E quanto mais nós investimos nesse objetivo, mais despertamos a consciência para os objetivos e propósitos da existência carnal. E aí, com isso, eu consigo melhor vivenciar a experiência da perda de entes queridos, em particular, quando se encontram ainda nessa fase da vida. Tão necessária e importante para o espírito, na construção dos seus objetivos superiores. Por esta razão, igualmente, Jesus vai nos dizer que deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus são para aqueles que se lhe assemelhem. Essa é a melhor fase da vida, de preparação, de cuidado, de colocarmos em seu coração a boa semente, que vai trazer frutos quando bem trabalhado, quando bem germinados, de 60, de 30, de 100 por 1. Essa é a missão de todo pai, de toda mãe. Fazer com que os seus filhos possam crescer e, ao retornarem em algum momento, fase da vida, para o mundo espiritual, volte em uma condição melhor do que quando chegou à existência física. Ainda que não tenhamos condições
de dar a ele as melhores posições humanas, materiais, mas que não nos esqueçamos do que é necessário, do que é mais importante, tal qual ele também advertiu a Marta. Que não nos preocupemos com muita coisa, ou com muitas coisas, porque apenas uma nos basta. E esse que nos basta é essa percepção, é esse olhar para a nossa realidade de espíritos imortais. E quando isso se dá, fica mais fácil de vivenciar a experiência, porque entendo que eu sou apenas um tutor. Eu estou ali acompanhando, ajudando, porque os nossos filhos não são nossos filhos. E eles vêm quando da necessidade de viver a experiência, mas quem conhece a sua história de vida é Deus. E como tal, Ele vai determinar o que é melhor para os seus filhos, conforme veremos daqui a pouco no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vejamos algumas questões que ele nos traz, em número de 3, com relação a essa temática, que poucas vezes, diga-se de passagem, nós vemos em discussão nas casas espíritas. Há muito tempo que eu não falo e não ouço sobre esse tema. Perpassamos pelo tema geral, reencarnação, pluralidade das existências, mas um fato que é tão comum nos nossos dias, que muitos procuram a casa espírita por essa demanda. Quem é atendente fraterno ou os antigos entrevistadores sabe o quanto esse tema é recorrente nesses atendimentos. Pessoas que chegam, em particular as mães, sofridas, desesperadas, porque perderam os seus filhos, seja por esta, por aquela razão, por esse ou por aquele motivo. O fato é que consome muito tempo em desespero, em dor, não entendem o motivo pelo qual seus filhos retornaram antecipadamente, numa visão imediatista, ao mundo espiritual. Então vem Kardec, na 197, questiona: o espírito de uma criança morta em eternidade é tão avançado como a de um adulto? É a primeira pergunta que ele lança. Os espíritos disseram, algumas vezes, muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então aquela alma aparentemente frágil, sem muita desenvoltura, que requer de nós cuidado, atenção, zelo, continência, presença, pode estar ali configurado um espírito muito mais avançado, evoluído, moral, espiritualmente, do que os seus pais. E quantas vezes nós vemos isso também, dando, aspas, lição de moral, exemplos que tocam os próprios pais, quando não os envergonham, não se sentem envergonhados. Inversamente, encontramos espíritos que também, do ponto de vista do progresso, requer um maior cuidado, uma maior atenção. Mas independentemente, seja um, seja outro, a responsabilidade é igual. Porque nós precisamos fazer com que essas almas, ora sob a nossa tutela, a nossa responsabilidade, cresçam moralmente. E quando falamos, em particular, da transição planetária, estamos falando da chegada desses espíritos, que cada vez mais tem sido em maior intensidade e volume, e haverão de povoar a Terra, fazendo com que ela se torne
a terra dos bem-aventurados, dos felizes. Não apenas do ponto de vista da intelectualidade, como ainda vemos hoje, porque preparamos os nossos filhos para que eles sejam homens do mundo, bem posicionados econômica e socialmente, e esquecemos de prepará-los para os embates, para as provas, para as dificuldades, para as experiências que vão lhe facultar crescimento moral e espiritual. E o que temos visto, infelizmente, tem sido para a maioria o inverso. Mas é possível, conforme a resposta, que esta alma esteja em uma condição moral mais avantajada, mais adiantada do que seus pais. Porque não sabemos de onde eles vieram, não sabemos quem eles são, quais são as suas conquistas morais. E o mais interessante é que nós percebemos esses valores em tenridade, porque desde cedo eles já dão pistas, eles já se mostram como são, a qualidade desses seres. Daí a necessidade de uma atenção nessa primeira fase, para não perder a própria encarnação, ou pelo menos deixar de ganhá-la. Porque quando avança-se para a segunda fase, torna-se muito mais difícil você modificar a conduta, os valores, os comportamentos. Não sei se já disse aqui, mas existe uma frase, uma citação de um psicólogo americano que ele vai considerar: se nós queremos salvar o mundo, cuidemos das mulheres grávidas. Olha que coisa interessante. Porque elas trazem os seres que irão viver na terra. Serão os novos habitantes, porque uma geração sai e outra entra. E se nós queremos fazer desse planeta um planeta melhor, precisamos cuidar deles, dos encarnados, para que não precisemos levá-los para os trabalhos espirituais das casas espíritas, as chamadas reuniões mediúnicas, para atendê-los e socorrê-los. Porque se encontram no nível de ignorância e de desconhecimento da lei, em uma condição de dor, de sofrimento, de revolta, porque não vivenciaram as lições do Mestre Jesus, não se permitiram viver a mensagem que liberta. Talvez não tiveram também a oportunidade, se tiveram, não souberam aproveitar, porque estavam focados, aprisionados em si mesmos, nas coisas da matéria. Então nós precisamos desse investimento, para que quando do seu destino, ainda que em eternidade, saia com consciência de espírito, porque para a maioria dos espíritos, eles conseguem, a depender da maturidade espiritual, voltar à condição de adultos no plano espiritual, ou seguem na mesma condição de criança até que eles se desenvolvam dentro das fases naturais. Dando ainda seguimento na 198, Kardec questiona: pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em eternidade, não podendo ter feito mal? E aí os espíritos respondem: se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não isenta das provas que devem suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. Parou? Então também vou parar aqui, com licença aqui. Espaço insuficiente no Paulo. Não entendi, mas enfim, desculpa. Não é porque é criança, é porque progrediu muito. É importante que a gente tenha essa compreensão, igualmente esse entendimento.
A categoria está na condição das conquistas morais. E aí a gente lembra da passagem também do Cristo, quando se refere aos talentos. Multiplicou nas suas experiências anteriores seus talentos, de 2 para 4, de 4 para 2. Mas muitas vezes nós enterramos o talento. Tiramos da criança ou do espírito a oportunidade de multiplicá-lo. E às vezes enterrar o talento é focar apenas no aqui e no agora, no imediatismo da vida, nas conquistas materiais. Crescem, se desenvolvem, têm posições econômicas e sociais favoráveis, envelhecem, desencarnam e não se apropriam da sua identidade espiritual, chegando no mundo dos espíritos numa condição falida, ou ainda, embora tenham tido a oportunidade do conhecimento da verdade libertadora, dos ensinos de Jesus, de terem tido a oportunidade do trabalho edificante nesta ou naquela casa religiosa, mas não souberam se apropriar do que é essencial. Não conseguiram internalizar a mensagem, preferindo ficar apenas na superficialidade do ser, requerendo novas oportunidades até que despertem para essas verdades libertadoras. Então, cada caso, e é bom que a gente pense nessa perspectiva, cada caso é um caso, é uma história, é um espírito que, mesmo sendo meu filho, gêmeos, mas traz consigo uma história diferente do outro. E quantas vezes vemos isso? Criados nas mesmas condições, com as mesmas oportunidades, mas têm comportamentos, atitudes, destinos diferentes. Como explicar isso, se não pelo olhar da doutrina espírita? Porque se é apenas do aqui, do agora, do material, do corporal, vamos achar que Deus está privilegiando um em detrimento do outro. Que foi bonzinho para com a menina e malzinho para com o menino, ou vice-versa. Que deu oportunidade muito a um em detrimento do outro. Se um pai, como vemos no Evangelho, que quando um filho lhe pede um pão, ele não lhe dá pedra, quanto mais o Pai que está nos céus. Então isso quer dizer para nós que tudo conjuga com merecimento, com conquistas, com o investimento que eu faço na encarnação, que não se perde, que multiplica-se. Voltemos à parábola dos talentos. De 2, 4, de 4, 8, de 8, 16, até o momento em que eu me liberto e saio de uma categoria primária de imperfeitos para uma categoria superior de bons. E dentro dessa categoria eu me movimento pelas classes dos sábios, dos bons, dos prudentes, dos superiores, até que no decorrer das sucessivas encarnações eu desperto plenamente para a primeira, de acordo com Kardec, a dos puros, dos perfeitos, daqueles que vão estar assessorando o Pai mais diretamente por já terem um nível de compreensão maior e que já se expressam na infância com seus valores morais, com as suas conquistas, com aquilo que traz no bojo da sua história espiritual, e que muito nos agrada enquanto pais, enquanto responsáveis, embora o olhar também deva ser para aqueles que ainda não despertaram para tais conquistas, e a esses nós precisamos ter um cuidado maior, uma atenção redobrada.
Porque não existe uma destinação. Vai ter que viver desta forma. Vai ter que isso ou aquilo. Porque dependerá das escolhas que cada um estiver fazendo na encarnação. Isso também é consolação. Isso também é misericórdia de Deus ou justiça divina. Porque somos livres para escolher o nosso destino, mas somos obrigados a acolhê-los, a nos responsabilizarmos pelos atos. E esta destinação da criança após a morte vai estar diretamente ligado a essas conquistas feitas na encarnação, que é um somatório de todas as outras que temos feito ao longo das sucessivas encarnações. Daí, os Espíritos terem sugerido, provavelmente, colocar nesse capítulo 4, pluralidade das existências. E a última, vejamos, que é de 199. Por que frequentemente é interrompida a vida na infância? Por que será? E já falamos um pouquinho sobre isso. É uma estatística que cada vez mais se eleva. E aí os Espíritos disseram: a duração da vida de uma criança pode ser para o espírito que está encarnado nela o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado, e sua morte, no mais das vezes, para quem já passou pela experiência, não sei se aqui tem, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Nada passa despercebido frente à lei de Deus. Pode passar despercebido pela lei dos homens, mas a de Deus não. E quando isso acontece, vai precisar analisar o porquê. Pode ter sido essa interrupção antecipada. Quantos são aqueles que se precipitam para a morte no corpo através do suicídio? Direto ou indiretamente, estão se matando pelos vícios, pelos excessos de todas as ordens e sortes. E como são livres, eles assim fizeram, mas assumem a responsabilidade pela ação. Então é um complemento daquilo que não foi feito lá atrás. E ao mesmo tempo poderá ser uma prova, quando não uma expiação para os pais. Porque todos que estão envolvidos no drama, na experiência, são responsáveis ou corresponsáveis por aquela cena, por aquela situação. Então ninguém traz um filho com esta ou aquela limitação que não seja necessário, que não tenha uma coparticipação do processo. Quando eu entendo isso, fica mais fácil viver a prova. Eu acolho e trago para mim, bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, porque serão consolados. Eu não me desespero com ela, eu me preencho de consolação e de fé, e digo, é minha e ninguém me tira. Eu caminho o tempo que é necessário na vontade de Deus, com alegria no coração, com fé, com amor, e vou modificando os quadros espirituais que compõem a imagem daquela alma, para que de uma próxima oportunidade não precise passar pela experiência dolorosa, porque estão lá no seu histórico espiritual a razão do porquê e do para quê. Conforme víamos ontem lá na casa de oração, quando Luciane Bahia nos trouxe uma mensagem, uma história narrada por Divaldo, lá na Mansão do Caminho. E que vocês verão no nosso canal, que eu vou falar daqui a pouco. Para entender por que as coisas nos acontecem.
A nossa história pregressa representa-nos na presente. E a futura será consequência da atual. Quanto mais se sabe, mais se é responsável pelo que se faz. Mas não saber não tira de nós igualmente a responsabilidade pelo que fizemos. Mas entender e conhecer nos dá a segurança de caminhar com mais tranquilidade, com mais assertiva, porque eu sei das consequências, lembrando Paulo de Tarso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas mais me convêm, porque eu sei da minha destinação e das consequências das minhas escolhas. E quando eu alio o conhecimento, a verdade, a fé em Deus, fica mais fácil passar pelas tormentas, pelas aflições, porque o mundo ainda tem aflições. Vivemos em um deles, das muitas moradas da casa do Pai, que se caracteriza como tal. Não porque esteja na categoria, por conta das nossas escolhas, que ainda estão distantes da lei. E somos infelizes porque delas nos afastamos. Então a destinação dessas crianças após a morte, ou se quisermos, desses espíritos, dependerá das suas conquistas, dependerá do seu progresso, dependerá daquilo que tenha feito nas suas anteriores encarnações. Porque ninguém nasce para ou matar ou para morrer, suicidar-se. Para viver desta ou daquela prova, existem os gêneros de prova, é verdade. Mas cada qual é livre para escolher e definir como quer passar por ela. Quando eu alinho o conhecimento à verdade de Deus, eu entendo que eu posso fazer um caminho como